Então, vamos lá, vamos dar início, né, à nossa aulinha remota de revisão. Então, a gente chega nessa parte de classificação da corrosão, então vocês observam que a gente tem três tipos de classificação com relação ao fenômeno da corrosão. Então, vem a ser a corrosão eletroquímica, que é o que a gente já vem estudando, ou seja, você tem um sistema onde você tem dois eletrodos, né? Vamos dar um exemplo de uma pilha galvânica, você tem dois eletrodos de natureza química diferente, onde eles estão mergulhados em uma solução, e é o nosso eletrólito. E essa segunda corrosão aqui que vocês estão vendo, essa segunda classificação primária, seria a corrosão seca. O que vem a ser essa corrosão seca? Essa é a corrosão que ocorre em elevadas temperaturas. E é um dos temas que eu coloquei no seminário, né, que eu acho que é na primeira apresentação tem esse tema. Então, nesse caso, aí você vai ter uma corrosão em elevada temperatura, onde você não vai ter agora esse eletrólito. Então, esse par galvânico, vamos dizer assim, eles vão estar em contato, entretanto, não vão estar imergidos em um determinado eletrólito, certo? Então, quanto à morfologia, uniforme, localizada, né, que pode ser alveolar ou putiforme, seletiva, e essa intergranular e transgranular, ela não vai cair nessa nossa primeira VA. Por quê? Porque eu deixei ela para a gente fazer uma aula remota, né, tá dentro daquelas aulas remotas que eu já programei com vocês, que trata da corrosão nos aços inoxidáveis. A gente vai estudar. Vamos fazer a revisão dos vários tipos de ácidos inoxidáveis, nos três principais e no duplex, e ali dentro desse estudo dos ácidos inoxidáveis, a gente vai estudar a morfologia e vamos estudar a parte da corrosão, ok? E quanto ao fenomenologia, a gente vai estudar a galvânica, que está com base na pilha galvânica, a célula oclusa. Essa célula oclusa, um caso dela é aquela que a gente tem uma fresta, então a corrosão em fresta, que até a gente já comentou. No caso dessa imagem aqui, que vocês estão vendo, você tem um flange, onde ele está fixo aqui por parafuso. E vocês observam que na união aqui você pode formar uma corrosão em frestas. Agora, que tipo de pilha, aí a gente já vai fazendo, vai dizendo isso a vocês e a gente vai revisando. Que tipo de pilha nesse flange aqui a gente pode ter? O que é que vocês acham? Nessa união aí. Isso aí pode ser uma tubulação que está unida com esse flange aí, fixa por 4 parafusos. Que tipo de pilha tem formada aí? Mariane. Ô, professor, rapidinho, antes de responder essa pergunta, quando o senhor fala que não vai cair na prova quanto à morfologia intergranular ou transgranular, Certo. não tem a ver com a importância do contorno de grão na corrosão? Ou Sim, é essa... porque eu vou dar uma ênfase maior para a lista de exercícios para a segunda VA. Aí, por Ah, exemplo, se eu der um estudo de caso na prova, aí vocês não vão se preocupar em ter que descrever um tipo de corrosão quanto à morfologia intergranular ou transgranular, certo? não, É isso, certo. eu não vou explorar isso, tá bom? Entendi. Porque como o assunto é um pouco grande com relação a esses dois tipos de corrosão quanto à morfologia, aí eu resolvi não colocar, eu decidi não colocar, tá bom? E a pergunta que eu te fiz é com relação a que tipo de pilha é formada nessa união aí com esse flange que gera uma corrosão do tipo célula oclusa. Seria aquele caso da aeração? Isso. Uhum. Isso mesmo. Aí você vai ter aquela pilha, é uma pilha de concentração, né, do tipo de oxigenação diferencial,
ou apenas aeração, né? Porque varia muito com relação ao, vamos dizer assim, um gás presente aí, quantidade de íons que estão formados. No interior, você teria uma maior ou menor concentração de oxigênio, por exemplo. No interior, menor. Menor. E supondo que esse flange aí, nessa tubulação, estivesse dentro de um eletrólito. Aí seria qual tipo de pilha? Continua sendo A uma mesma de pilha concentração. de concentração, Uhum. sendo de concentração iônica. Beleza. Vocês têm que lembrar. Agora aí inverte, né? No interior, eu tenho uma maior concentração de íons, que a gente vai estar o quê? Maior concentração, porque lá dentro eu tenho pouca movimentação desse meu fluido. E fora eu tenho uma maior movimentação, logo a minha concentração vai ser menor. Certo? Até Beleza. aí, todos entenderam isso aí, esse exemplo, porque a gente pode dar uma situação como essa e pedir assim, descreva ou apresente um relatório sobre o tipo de corrosão formada. Aí, quando a gente fala isso, apresente o relatório, você vai ter que descrever desde o tipo de pilha formada até você descrever a corrosão, que tipo de corrosão. E ainda mais a gente poderia falar o que aí? Como minimizar um efeito como esse aí. O que é que você acha, Wesley? Então, professor, para a gente tentar minimizar esse efeito, tem as proteções, né? Anódica e catódica, ou alguns tipos de tinta, mas acho que não seria muito eficaz, não. No caso aí, a gente teria que usar um tipo inibidor, uma vedação como um selante, ou mesmo, vou dar um nome comercial, né, o silicone, e você poderia fechar essa fresta para que evite essa entrada desse oxigênio, ou até mesmo se tivesse mergulhado em uma solução, para que no interior não formasse. E quando a gente usa um material polimérico, aí mesmo você poderia colocar um anel de vedação, porque com isso você não teria a formação da pilha, porque você não vai ter o contato de forma que você vai ter o fluxo de elétron vamos dizer, de um metal com o outro. Certo? E vocês têm que observar bem, nesse caso, que trata-se do mesmo material, mesma composição química. E por isso que você tem uma pilha de concentração. Então, aí, por isso vocês teriam que julgar que é uma pilha de concentração devido a o flange possuir a mesma composição química e o que está promovendo aqui é a concentração vamos dizer assim, da minha atmosfera. Entenderam? Outro detalhe aí, que se a gente estivesse falando em vamos dizer assim, um relatório de todos os aspectos de corrosão, aí você também teria que ver o parafuso. Lembra do caso que eu falei com relação à área? Se a área for a relação da área, vocês estão lembrados daquela relação lá da área? O tamanho da área. Se esse meu parafuso aí fosse de um outro material, qualquer, o tamanho da área maior, ele poderia proteger ou diminuir a corrosão na minha área menor, ou seja, a área catódica muito maior do que a área anódica, ou a área anódica muito maior do que a área catódica.
certo? Então, a gente, quando vai fazer a inspeção em uma corrosão como essa, você tem que falar de todos os elementos que estão presentes, tá bom? Então, se a gente diz aqui, vamos mitigar o efeito da corrosão durante o projeto, você deveria usar um anel em polímero, e caso não tivesse esse anel de vedação, porque às vezes você tem um anel de vedação só interno, que é um O-ring, que é só para evitar o vazamento, né, do fluido que está percorrendo dentro dessa tubulação. Mas para minimizar, mitigar esse efeito da corrosão, você faz um anel até a borda do flange. Entenderam? Entender. Ô, professor, para diminuir também, seria a própria soldagem ou é algum outro exemplo? Não, se a gente usar A gente tinha... soldagem aí, não é interessante, não, porque quando a gente usa esse flange aí, justamente é porque caso ocorra uma falha na tubulação, até mesmo por corrosão, então você tem esse trecho, e como por parafuso, você pode tirar esse trecho. No momento em que você faz a solda aí, veda, né? Sim, sim. Assim, aí vai dar um outro tipo de corrosão, que é uma corrosão, vamos dizer assim, na extremidade do cordão de solda. Então, um dos inibidores seria você usar um anel de um material polimérico. Beleza. Entendeu? Uhum. Então, vamos passando para frente, né? Aí tem essa parte de corrosão, erosão, corrosão, fadiga. Então, eu deixei, e essa última aqui, corrosão sob tensão. Eu deixei para um seminário e deixei corrosão atmosférica para a gente também ver em uma aula, que é algo bem específico e vários tipos de atmosfera, algo mais detalhado. Mas ataque por hidrogênio a gente vai ver aqui também. É tanto que a gente já até começou a falar sobre isso nas últimas duas aulas, aquela aula remota e na aula presencial, que a gente fala no empolamento, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Então, quanto à morfologia, a corrosão uniforme, a gente já até discutiu sobre isso. A corrosão uniforme, quando se diz, é porque ela ocorre em toda a extensão do meu material. Mas se a gente for analisar, uma corrosão uniforme, ela não vem a existir. Por quê? Porque todo material, ele apresenta defeitos. Então, esses defeitos fazem com que a gente não tenha essa corrosão uniforme. Porque até mesmo na morfologia da sua microestrutura, ali você vai ter energias diferentes, então potenciais diferentes. Então, a gente fala nessa corrosão uniforme porque ela ocorre em toda a extensão da sua peça, da sua chapa, no caso aí. Então, vocês observam aí o óxido formado aí, se a gente der um exemplo aí do ferro, né, do aço. Então, o que ocorreu aqui foi a formação do óxido de ferro. E vejam que você tem várias camadas aqui, porque é formado um filme de passivação. Então, esse filme de passivação, neste caso, de uma chapa de aço, é um filme que ele não protege. Então, se a gente fosse usar aí o diagrama de por B, então, tem aquela região lá que você diz aqui, aqui é corrosão, mas tem a região da passivação, onde tem o íons lá. Então, mas naquela região de passivação não garante que temos a proteção, no caso de um sistema ferro em água, tá bom? E falando em por B, eu decidi não colocar a construção do gráfico, mas não quer dizer que a gente não possa colocar o gráfico de por B para vocês analisar cada região e a importância deles, tá bom? Então, vamos seguir.
Então, apresenta essa definição aí, ó, quando ocorre essa corrosão, quando a corrosão se processa de modo aproximadamente uniforme em toda a superfície atacada. Esta forma é comum em metais que não formam películas protetoras, como resultado do ataque. Então, quando a gente fala aqui em metais que não formam películas protetoras, então, de cara, você já sabe que estamos falando nos aços em geral, certo? Porque forma o óxido de ferro. Agora, a gente poderia falar se uma outra liga qualquer aí, por exemplo, de alumínio, se ela tiver com um contaminante dentro, ferro. Então, ali poderia se formar o quê? A gente já sabe, a gente viu até naquele gráfico lá de I por B, que você tem uma película formada, óxido de alumínio. Mas se temos uma impureza proveniente do processo de fundição, porque às vezes o que acontece? Se você usar material proveniente de sucata, ele pode vir contaminado. Então, se ele vem contaminado, então ele pode gerar, após o processo de fundição, então ele pode gerar no futuro um problema. Então, que problema seria esse? Então, o alumínio, ele forma um óxido de alumínio, que é uma camada protetora, uma película protetora. Entretanto, aquele ferro ali presente, quando em contato com a água ou até mesmo com a atmosfera, o oxigênio, então ele pode formar em alguma região ali o óxido de ferro, certo? Então, desde que a gente tenha um metal sem esses contaminantes, certo? Outro caso, a gente poderia citar N exemplos com relação a isso aí, tá bom? Se vocês quiserem perguntar, é só ir levantando a mão aí, porque aí é bom a gente vai discutindo, para não ficar tudo para o final, tá bom? Então, outro tipo formado é a corrosão em placas, né? Como está dizendo aí, ó, a corrosão se localiza em regiões da superfície metálica e não em toda a sua extensão, formando placas com escavações. Por que ocorre isso aí, pessoal? Então, geralmente, são contaminantes que têm uma maior concentração em determinada região. Então, nesta região, você vai ter um potencial diferente de outro. Então, logo começa a ocorrer essa corrosão do tipo em placas. Isso é bem característico quando você vai analisar a microestrutura de um determinado material. Então, quando você observa lá uma impureza proveniente do processo de fabricação mesmo, então, se essa impureza ela é diferente, né, a composição é diferente vamos dizer assim, da matriz da sua chapa, então, logo, ela tende a se propagar esse início, né? Início e depois propagação do efeito da corrosão. Então, logo você tem essas escavações, né? Então, isso aí já é um processo mais acelerado aqui, né? Você vê nessas escavações. E nesse outro taruga aí, da mesma forma. Isso também ocorre, por exemplo, você tem um tarugo, né? Ou seja, uma peça com seção circular, que ela foi confeccionada por um processo de fundição, por exemplo, e depois pode passar por uma etapa de usinagem, que seria a remoção, vamos dizer assim, de certas imperfeições, e até mesmo depois por um processo de lixamento. E nesse processo de lixamento, Wesley, pode ficar o quê? Você utilizou lá aquelas escovas. Você que também trabalha na área de usinagem, eu lembrei agora de você. O que poderia ficar durante essa etapa dessa remoção de uma imperfeição, usando até mesmo aquela parte de escovas? Geralmente essas escovas a gente utiliza para passar em outros tipos de materiais, né? Então pode vir as impurezas, né? Justamente. Na composição mesmo das cerdas, elas podem ter o ferro, carbono ali,
ferro-carbono. Então, essas impurezas ficam na superfície e como possuem uma composição diferente, então você gera o quê? Uma pilha galvânica, no qual você tem aí diferentes potenciais e inicia o processo de corrosão. E é algo localizado. Então, por isso que você, em regiões, você tem uma maior perda de material. E essa perda de material, às vezes, é o seguinte, pessoal, assim, ela fica ali aderida, mas como ela tem baixa adesão, em até mesmo o toque, o manuseio dessa peça, essas camadas elas vão caindo, tá bom? Isso também pode acontecer, uma peça como essa aí de seção circular passou por um processo de conformação plástica. E vocês sabem que no processo de conformação plástica, vamos dizer aqui, no processo de redução do diâmetro, então você tem uma orientação. Então, se tem deformação plástica, então ocorreu o encruamento. Então, você armazenou energia ali. E regiões que você pode ter energias diferentes e, consequentemente, se você tem uma maior energia, então esse material ele tende a voltar para o seu estado de menor energia. Então, se ele tende a voltar para o estado de menor energia, então pode formar o quê? O óxido, e com isso, se for um material que tenha o filme que foi formado, né? O filme de passivação, se ele não tem uma elevada aderência, então a tendência é que ele solte e forma essas escavações. Tá bom? Alguma pergunta? Eu posso seguir. Então vamos seguir. Professor, interessante que no slide anterior, produtos que são laminados, né, que tem essa orientação dos grãos, ele ocorre muito esse tipo de corrosão, né? Vocês vão ver que tem um outro tipo de corrosão mais na frente, que essa orientação ela vai formando umas placas, e ela tende a soltando uma sobre a outra. Mas daqui a pouco a gente vê. E em peças que passaram por processo de usinagem e processos de conformação plástica, sempre a gente tem que analisar o efeito da corrosão, por causa da tensão residual vamos dizer assim, adquirida devido a esses processos de fabricação metálica. Tá bom? Então, vamos lá. Então, dois tipos de corrosão localizada, a alveolar e a puntiforme. Então, essa alveolar, segue o mesmo princípio da outra, né? Então, você tem algumas regiões onde você tem essas imperfeições, e no caso da alveolar, e a gente vai fazer um comparativo com essa puntiforme, que essa puntiforme ela é bem conhecida, que é a corrosão por pits. Então, o fundo vamos dizer assim, desse buraco, vamos dizer assim, desse furo, ele é arredondado e essa profundidade ela é menor do que esse diâmetro. Quando a gente vai para a puntiforme, é diferente. O diâmetro do furo ele é bem menor do que a profundidade. E essa profundidade na puntiforme, ou pits, ela tem um certo ângulo. Isso aí, esse tipo de corrosão puntiforme ocorre bastante nos aços inoxidáveis. Por quê? Porque esses aços, quando eles estão em uma atmosfera onde você tem uma elevada concentração de íons, cloro, esse cloro, ou em atmosferas ricas em outro elemento lá, o iodo, por exemplo, ou bromo, o filme de passivação formado no aço inoxidável, ele é destruído por esses íons cloro, ou bromo, ou iodo. Então, com isso, forma-se esses pequenos furos, e vocês, se for estudar na literatura, também são denominados também de buracos, como eu falei há pouco,
E é um tipo de corrosão bastante complicada de se estudar, porque o controle dela é bem difícil, porque começa bem pequeno, microscopicamente, e ele vai se aprofundando até ultrapassar a espessura. Em tubulações de transporte de petróleo, de gás, é muito comum ocorrer esse tipo de corrosão. Então, o que é que pode ser feito aí, num caso desse aí? É através de revestimento, para você minimizar o efeito dessa corrosão localizada do tipo putiforme. Como a gente falou, né? O diâmetro ele é bem menor do que a profundidade. E à medida que ele vai aumentando essa taxa de corrosão, então a tendência é que ele ultrapasse, vamos dizer assim, a espessura dessa tubulação. Agora, no momento que é destruído, né, como eu falei aqui, é destruído esse filme de passivação. Que tipo de pilha é formada? Aí eu quero saber de vocês aí, Arthur, Ana, Luan. Se você tem uma tubulação de aço inoxidável, que tipo de... Ativa passiva. Ativa passiva, justamente. Então, o que a gente mais tem que verificar aí, ó, por mais que tenha uma camada de proteção, o filme de passivação aí, no caso, o óxido de cromo, mas geralmente se aplica uma nova camada de um material mais nobre para minimizar esse efeito dos íons cobre, né? Que são íons ali, halogênios, né? E naquela coluna lá dos halogênios, então você tem o flúor, o cloro, o iodo e o bromo. Então, em atmosfera como essa, então a gente tem que verificar bem esse material, tá bom? Então, aqui a gente observa essa questão da formação do PIC, né? Então, você observa aqui que você tem o diâmetro bem menor do que a profundidade. Isso aqui é uma imagem mais ampliada, e vocês vejam que eles são bem pontiagudos, né? Angular. Então, isso pode acontecer até o interior do seu tubo, né, ultrapassando, como também quando ele chega na metade aqui, ele pode se propagar para as laterais e depois ele tende a, vamos dizer assim, a ultrapassar toda essa espessura. Ou seja, fica um furo passante, né? Fica um furo passante. E isso ele vai por toda a extensão da sua peça. E isso é bem preocupante, então por isso, quando eu falei que é difícil de se controlar, porque às vezes em outros tipos de corrosão, você consegue fazer o controle. Há algo localizado. Então, por exemplo, o transporte e você faz o reparo na sua própria peça. Em uma situação como essa, geralmente você tem que trocar um trecho todo da sua tubulação. E é bem complicado de você fazer isso. Então, esse fator PIT aí, ele diz aí, ó, esse P, fator PIT é igual ao PMP sobre o PM, né? Então, o valor do PIT de maior profundidade, né, que é o PMP, sobre o valor médio desse PIT. Então, pela quantidade de PITs. Então, quanto mais esse fator se aproxima de 1, haverá maior incidência de PITs com profundidades próximas, ou seja, os PITs praticamente todos do mesmo tamanho. Então, esse PIT ele pode ser formado de dentro da tubulação para fora, como de fora para dentro. Por exemplo, se eu tiver uma tubulação enterrada, né? Se aquele aquele material ali que está cobrindo, né?
esse aterro, vamos dizer assim, ele tiver alguma concentração de cloro ali, ou de outro halogênio, supondo que venha a ter, ele pode vir de fora para dentro. Ou, dependendo do que você está transportando ali, ele pode vir de dentro para fora. Então, por isso que, geralmente, quando se vai aplicar revestimentos em tubulações como essa, que pode sofrer esse tipo de corrosão, você faz um revestimento interno, e se ele for enterrada, ou se ela for estiver no mar, então você faz interno e externo. E esse revestimento, ele geralmente pode ser feito por um processo de soldagem, onde a tocha é uma lança, vai lá dentro e você vai, tipo um espiral, fazendo esse revestimento. Então, um outro processo que você também pode revestir um tubo como esse, agora aí você vai ter uma camada fina, né, na escala nanométrica, seria a eletrodeposição, onde você iria mergulhar o seu trecho aí, um pedaço dessa tubulação, em uma solução eletrolítica para poder depositar esse material. Mas, convencionalmente, a gente usa um processo de soldagem. Tá bom, pessoal? Então, esses dados aí, o número de pits por unidade de área, o diâmetro e a profundidade. Então, essa questão do diâmetro e a profundidade é bem interessante de se analisar. Quando eu falo aí em diâmetro, pessoal, não estou falando o diâmetro da tubulação, não. Eu estou falando o diâmetro do furo e a profundidade desse furo. Tá bom? Então, aqui a gente chega a um outro tipo de corrosão, que é a corrosão seletiva, né? Então, nessa corrosão seletiva, a gente faz uma classificação entre a grafítica e a desinsificação. A grafítica, a gente até falou na última aula um pouco sobre ela. A grafítica é aquela que ocorre nos fofos. Que tipo de fofos? Quem lembra? Cinzento. No cinzento, né? O cinzento, ele é um tipo de fofo onde ele tem o quê? O carbono na forma combinada ou na forma livre, Arthur? Vamos lembrar. O que, professor? O fofo cinzento, o ferro fundido cinzento, é aquele que tem o carbono na forma livre ou na forma combinada? Eu acho que é na livre. Na livre, certo. E quando esse carbono está na forma livre, ele forma um microconstituinte lá denominado de grafita. Grafita. Pronto. Então, você pode ter uma matriz do tipo perlítica ou uma matriz do tipo ferrítica, certo? E o carbono está na forma livre, na forma de veios de grafita. Então, essa perlita ou essa grafita, ela pode se combinar aí, por exemplo, com a água, né? Então, com isso, ocorre a formação de um óxido, né, de ferro, ele ficando simplesmente o grafite. Então, no momento em que você deixa só o grafite, então esse material aí ele vai ficando mais frágil e com isso ele vai ocorrendo um dano e o seu material vai tendo uma perda de funcionalidade, o que não é interessante. A corrosão nos fofos brancos, ela é bem mais difícil de ocorrer, porque o carbono ele não está na forma livre. Então, como ele não vai estar na forma livre, então você vai ter a cementita.
Então, se você vai ter essa sementita, que é esse carbeto aí, então ele é um material mais duro. Então, mesmo quando em contato com uma outra atmosfera, então o que pode acontecer aí é o seguinte: você pode ter uma descarbonetização. E a descarbonetização seria a combinação do oxigênio com o carbono. Mas para isso ocorrer, você teria que estar em uma temperatura mais elevada, certo? Então, aí já seria uma diferença. Então, se você pega uma imagem como essa aí, dessa tubulação aí, né, de ferro fundido. Aí a gente falou que as bactérias, né, lá presente no esgoto, né, que geralmente essa tubulação de ferro fundido é para você transportar esgoto, certo? Então, ela tende a se combinar aí com esse ferro da perlita ou da ferrita no ferro fundido cinzento, e com isso liberando essa grafite, certo? Mas se você pegar uma imagem como essa aí, se a gente fosse pedir assim, faça uma inspeção, uma tubulação de transporte de esgoto e faça o diagnóstico, apresente o diagnóstico do processo corrosivo. Então, vocês precisariam fazer toda essa descrição do material que é utilizado, falando em termos de microestrutura, porque você tem o ferro fundido cinzento, o que é que tem na sua matriz e tem a sua grafita, para você depois descrever esse processo da grafita, certo? No outro caso, essa desensificação ocorre em ligas de cobre, né? Então, no caso aí, a gente chama do latão, né? O latão, a gente já falou, que o latão nada mais é do que uma liga em predominância em cobre mais o zinco. E se você, ao entrar em contato com um meio eletrólito, o cobre ele tem um potencial maior do que o zinco. E agora a gente faz uma revisãozinha lá no início do nosso curso, quando a gente falou em um material, em um elemento mais nobre e menos nobre. E quem é mais reativo, o cobre ou o zinco? Quando a gente fala em mais reativo, qual é a capacidade dele? De doar elétrons, certo? Então, se ele tem essa capacidade, então logo ele vai oxidar. E se você entra em contato aí, o cobre e o zinco, e no meio um eletrólito, então a tendência é que ocorra a corrosão e é formado, vocês observam aqui nessa imagem, esse aspecto branco. É um óxido de zinco. E vocês vão observar em outras imagens que eu vou colocar, uma imagem mais avermelhada em algumas regiões. Então, quer dizer que nessa região onde está mais avermelhada, o que é que ocorreu? Você tem uma maior concentração de cobre, que será o seu produto final de corrosão aí. Ou seja, o seu material ele tende a perder a funcionalidade. Por quê? Porque você alterou a sua composição química. No momento que você altera a composição química, você está mexendo na resistência mecânica do seu material. Então, se você mexeu na resistência mecânica, então logo o seu material ele perdeu a funcionalidade. Ok? Então, vamos passar aqui para as considerações de tudo isso que eu falei aqui para vocês. Então, vamos para a corrosão grafítica. Então, corrosão se processa nos fofos cinzentos,
em temperatura ambiente e o ferro metálico é convertido em produto de corrosão. Ou seja, o ferro metálico ele está ali presente nessa matriz ferrita ou propriamente na ferrita, na perlita ou ferrita, que é a sua matriz. E os veios de grafite, eles sobram. Então, observa que a área corroída fica com aspecto escuro, característico do grafite. E esta pode ser facilmente retirada. Porque na região em contato com o grafite, todo esse seu ferro metálico, né? Porque a grafite ela está envolvida dentro dessa matriz, da ferrita. Então, se ela é corroída na lateral, então logo ficou apenas o grafite. Então, com isso, você perde essa funcionalidade. Porque é baixa resistência, é tanto que você consegue retirar facilmente. Imagina aí, nessa tubulação, vários pontos com essa corrosão, então você tem ali pressão, né, interna devido ao fluido radial e laminar. Então, se você tem laminar e radial, então a tendência é que ocorra esse vazamento radialmente. Tá bom? Então, aqui a gente mostra um esquema, né? Vamos dizer assim, da microestrutura. Então, você tem Fe3C, que é a nossa cementita, e você tem esse ferro alfa, que seria a sua ferrita alfa, né? Proveniente lá da decomposição da austenita, se você for analisar através do diagrama de fase ferro-carbono. Então, você tem uma lamela de cementita e uma lamela de ferrita. Essa lamela de cementita, no processo de fabricação dele, devido a, vamos dizer assim, o resfriamento ser lento, essa cementita ela tem tempo suficiente para se decompor em grafite. Logo, você ficando com esse carbono livre na forma de grafite, certo? Então, ao entrar em contato com vamos dizer aqui, com essas bactérias que, vamos dizer assim, pega o ferro metálico, decompõe ele, ocorre essa formação desse óxido de ferro hidratado aqui, então logo você tem só o carbono, tá aqui, o carbono livre. Então, com isso você tem a corrosão grafite, que é bem complicado, certo? Aqui a gente tem a microestrutura do fofo branco e a microestrutura do fofo cinzento. Eu até mostrei isso na última aula para vocês. Então, você pode ter uma matriz perlítica e uma matriz ferrítica. Quando eu falo a matriz, seria aqui o fundo, né? E essa questão de ser perlítica ou ferrítica é de acordo com a velocidade de resfriamento. Moderada ou mais rápida. Por que eu estou batendo tanto nessa questão aí da microestrutura? Porque, num caso como esse, se a gente for falar o tipo de pilha formada durante o processo de corrosão grafítica, seria o tipo de... Qual é o tipo aí, Luan? Pilha de ação local, né? Isso. Uma pilha de ação local. Porque você tem a diferença de microestrutura. E nessa região aqui, adjacente ao veio de grafita, com uma matriz perlítica aqui, então você observa que você tem a formação de um pá galvânico. Então, a pilha de ação local, que é uma das classificações da pilha galvânica. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos passar. Então, aqui tem apenas uma demonstração.
né, da tubulação intacta e uma imagem dela já com o processo corrosivo. O que poderia ser feito se fosse observado esse tipo de corrosão, para que você não precise trocar todo essa tubulação, né? Um trecho desse. Na última aula foi falado em você soldar, né? Mesmo você utilizando um eletrodo aí para ferro fundido, o problema é porque tem também a questão do revestimento do eletrodo. Quem não cursou ainda soldagem vai ver que existe o processo de soldagem por eletrodo revestido, e esses revestimentos, um deles às vezes é o celulose, às vezes eles também têm o hidrogênio presente nesse revestimento. E uma vez com esse revestimento presente lá, contendo o hidrogênio, então podemos induzir a um tipo de corrosão denominado de empolamento, ou fragilização pelo hidrogênio. Então, vamos dizer assim, não é recomendável fazer. O mais interessante fazer aí seria você utilizar externamente uma argamassa sobre essa. Você retira todo esse grafite livre aí, né, solto, né, que faça o destacamento, aplica essa argamassa e depois você pode vir com um material polimérico sobre ele, para evitar qualquer tipo de vazamento, certo? Então, essa seria vamos dizer assim, a medida emergencial para um caso como esse, tá bom? A desensificação, como a gente falou, aí, ó, o latão, então essas duas imagens aí mostram essa superfície aí mais avermelhada, e aqui é um caso justamente que ocorreu o quê? A formação de um óxido de zinco, né, que ele é solto, ele facilmente ele destaca, e essa parte mais avermelhada é apenas a coloração do cobre, que ele ficou mais em excesso. E uma coisa aí que pode acontecer, por que ocorre, né? Porque geralmente esses tipos é muito utilizado em bombas, né? Bombas de transporte, bomba de circulação de água mesmo da rede. E geralmente essa água que vem, ela vem às vezes com íon cobre. Aí o próprio cobre que vem nesse eletrólito, né, nessa água, ele entra como um cátodo e o ânodo é o zinco que está presente. Então, a tendência é que ele remova todo o zinco presente nessa peça aí, então vai fragilizar, deixando apenas essa região com uma maior concentração de cobre, certo? Então, forma tipo vamos dizer assim, um metal de sacrifício aí, o zinco. Então, por considerações, a gente pode ver aí, é o tipo de corrosão que ocorre em ligas cobre-zinco, latões. Observa-se o aparecimento de regiões com coloração avermelhada, constatando com as características da coloração amarela dos latões. Porque os latões são mais amarelos, né? Então, você verifica essa região mais avermelhada. Uma outra consideração, admite-se que ocorre uma corrosão preferencial do zinco, restando o cobre com sua característica de cor avermelhada. Mas para justificar isso, por que o zinco, corrosão preferencial em cima do zinco, pessoal? A justificativa seria porque o zinco, ele é mais o quê? Quando a gente vai falar lá, mais reativo do que o cobre. Quando a gente vai lá naquela escala padrão, né, de
potencial padrão com relação ao hidrogênio, de oxidação e de redução, então o zinco ele é mais reativo do que o cobre. E isso, vocês vão ver o seguinte, supondo que eu tenha uma tubulação de latão, e aí você vai transportar água, né? Isso aqui a gente está dando esse exemplo aí. Mas se fosse uma tubulação, essa tubulação de cobre e zinco, e você transportando água com elevado teor de cobre, a tendência é que iria ficar apenas o quê na tubulação? O cobre. E você teria um produto aí de corrosão, óxido de zinco, com coloração branca. Então, você veja aqui, ó, essa coloração branca nada mais é do que o óxido de zinco formado. Então, você observa que até mesmo o zinco presente no fluido vai influenciar nesse tipo de corrosão. Tá bom? Então, por isso que a gente tem que analisar ponto a ponto. E aqui, nesse primeiro caso, vocês observam essa coloração mais avermelhada por causa do cobre, e a cor branca é o óxido de zinco formado. Então, se você tem uma liga e o cobre junto com o zinco já é para conferir uma uma melhoria na propriedade mecânica, no momento que você perde esse zinco, então logo você vai perder em resistência mecânica, logo você perde a funcionalidade do seu material. Joia? Então, as condições que facilitam, né, esse tipo de corrosão: soluções salinas, meio ácido, temperaturas mais elevadas, pode conter também resíduo branco, que é a oxidação do zinco, é a formação do óxido de zinco. Agora, vamos aí, em soluções salinas. Se a gente estivesse transportando aí um ácido clorídrico, por que ocorre a evolução do hidrogênio? O que é que vocês acham? Quando a gente fala a gente já deu exemplo, né, lá daquela chapa mergulhada em ácido sulfúrico ou ácido clorídrico, uma chapa de zinco. Por quê? Pode falar, Mariana. Porque aí tem a dissociação do ácido e aí a liberação do gás? Certo. Mas, no caso aqui, você tem o cobre e o zinco. Uhum. Essa evolução do gás hidrogênio é devido a ele estar em contato com um metal elevado, com elevada reatividade, mais reativo. Se você tivesse apenas o cobre, essa evolução do gás hidrogênio, ela praticamente não iria ocorrer. Porque o cobre tem baixa reatividade. Então, toda vez que vocês mergulharem um material que ele apresenta elevada reatividade, ou seja, foi bastante reativo, então você vai ter essa evolução de hidrogênio. E esse hidrogênio, dependendo do tipo de material que está ali em contato com no meio, né? Por exemplo, um aço, ele vai formar vários tipos de corrosão. E uma delas é a fragilização por hidrogênio. Porque esse hidrogênio é o gás hidrogênio. E se ele permear para dentro da sua microestrutura, ele vai permear e vai encontrando os vazios, os defeitos. Então, com isso, ele tende o gás vai combinar com o carbono,
hidrogênio com o carbono, ou hidrogênio com ferro, mais em contato com o carbono, e aí vai formar o metano, o gás metano, e com isso a tendência é que ele, tipo uma explosão, e vai formando as bolhas. Então, esse gás em contato com o carbono já forma o gás metano. Então, observe que a gente não vai analisar algo pontual, vai ser várias coisas que podem ocorrer. Então, por isso que a gente precisa saber um pouquinho, é lógico que a gente não vai cobrar aqui, mas é bom a gente saber sempre um pouquinho da química inorgânica, que eu acho que vocês já viram lá no início do curso de vocês, só relembrar, tá bom? Então, por isso que isso é bem interessante. Acontecem trocadores de calor e condensadores. Por quê? Em trocadores de calor e condensador, então você tem essas tubulações, às vezes, de latão. Então, esse tipo de corrosão ocorre muito isso aí. Então, conduzem água do mar, né? Tem água do mar, então logo você tem aí íons cloro, então eles podem também. Então, os métodos de proteção, aí, ó, emprego de latões com menor teor de zinco, porque se você tem um menor teor de zinco, então logo você vai diminuir como você vai diminuir a concentração de zinco, então esse efeito da formação aí desse produto de corrosão óxido de zinco vai diminuir. E o que é que se faz aí? Ó? Aí ele já dá outro exemplo. Se você adiciona, o latão é zinco e cobre, aí você coloca o estânio, aí o estânio já vai no lugar do zinco, então já vai minimizar esse efeito, porque o estânio ele já tem uma reatividade menor do que o zinco. E também tem a questão do tratamento térmico, né? Quando você faz essa questão o tratamento térmico, é um alívio de tensão, e no momento que você alivia a tensão, você diminui a energia interna desse seu tubo aí, né? Que é, por exemplo, um tubo. E como é um tubo, geralmente é um tubo, né, para transporte, nesse caso aí, em trocador de calor, ou conduzir água, porque esse tubo ele foi produzido por um processo de conformação plástica, podendo ter sido por extrusão, então logo você tem um maior acúmulo de energia. Em torno de 30% ela fica armazenada em sua microestrutura. E se faz o tratamento térmico justamente para aliviar essa tensão, e com isso você diminui a energia. E se diminui a energia, logo você vai ter uma estabilidade assim mais próxima da estabilidade. Ok? Então, vamos passar aqui. Então, quanto à corrosão, quanto à fenomenologia, o processo corrosivo, então a gente fala aí em corrosão galvânica, né? E a corrosão galvânica, como a gente já falou lá na última aula, a gente fala em uma pilha galvânica que você tem dois materiais, metal de composição diferente, e estão, vamos dizer assim, em meio um eletrólito. E devido a essa diferença de potencial elétrico, ocorre essa transferência de elétron. Então, no caso, você colocar um metal, vamos dizer assim, um magnésio junto com o cobre, então você tem aí a formação de um par galvânico, que no momento em que eles estão em contato um com o outro, e você tem essa diferença de potencial, então logo um vai ocorrer oxidação e o outro redução. Então, com isso, você tem um material, ele vai corroer, né, perda de massa, e a tendência vai perder essa funcionalidade. Aqui a gente coloca essa tabela, né, tabela 9.1 do livro do Vicente Gentil, corrosão de ferro acoplada a outros metais. Então, olha, veja, você tem aí o ferro quando em contato com o magnésio. E vejam, vamos dizer assim, a massa, né? A massa perdida
do metal, do segundo metal, aí, o metal mais reativo, quando comparado ao ferro. Esse meio aí não tem a informação, mas aí foi com referência à água do mar. O eletrólito aí era a água do mar. Veja no segundo caso aqui, que você tem o ferro, o zinco, o ferro e o zinco. Você tem 0,4 aí de ferro e tem aí, no segundo metal, 688. E veja que o segundo metal aí é o zinco. Quando você tem esse contato aí de ferro com zinco, então o zinco entra aí como o metal de sacrifício. E assim, sucessivamente, né? Quando você vai analisar. Veja, ferro e cobre, no último caso. O ferro é o ânodo e o cobre é o cátodo. Então, logo, o cobre não vai perder nada, porque ele está agindo como cátodo. Se eu tenho magnésio e ferro, então, o meu anodo é o magnésio e o ferro é o cátodo. E isso serve para todos os elementos. Se a gente colocar, o que é que a gente prevê se fosse alumínio e cobre? Se fosse alumínio e cobre, o alumínio ia corroer, né, ia ser o ânodo, e o cobre o cátodo. Isso em trocadores de calor, pessoal, em trocadores de calor, então você tem lá aquelas tubulações, eu vou mostrar uma imagem daqui a pouco para vocês. Então, você pode até ter o trocador de calor lá apenas de alumínio, mas se a água que está passando dentro dele, ela estiver rica em cátions, cobre, né? Sais de cobre, então logo essa tubulação ela vai tender a corroer. Então, se a sua água não estiver, vamos dizer assim, com um nível baixo mesmo desse zinco cobre, então logo você vai perder o seu trocador de calor, tá bom? Então, chega nessa consideração, a corrosão galvânica ocorre frequentemente quando se tem um metal colocado em uma solução contendo íons facilmente redutíveis de um metal catódico em relação ao primeiro. Que foi aquele exemplo, se a gente fosse falar daquela pilha galvânica, quando a gente colocou. Então, o exemplo que a gente dá é tubulações de alumínio em presença de sais. No caso aí, os sais de cobre, 2+. Então, você tem uma pilha galvânica e sofre o efeito da corrosão galvânica. E a tendência é que essa tubulação, devido à presença desses sais de cobre, 2+, ela venha a furar, ficar toda perfurada devido a esses sais que estão passando dentro. Então, ela vai ocorrer essa oxidação. Então, observe aí, ó, trocador de calor ou permutadores de calor. Essa tubulação, você tem esse feixe aí, feixe de trocador de calor de um sistema de resfriamento semiaberto. Então, como aqui está dizendo, né? Então, trocadores ou permutador de calor com feixe de tubos de alumínio. Se a água da refrigeração contém essa concentração de sais de cobre, em pouco tempo, toda essa tubulação ela vai ser perfurada, porque vai formar essa pilha galvânica e logo o cátodo vai, o cobre, o íon cobre vai reduzir e o alumínio da tubulação ele vai oxidar. Então, logo você vai ter um produto de corrosão aí que vai, vamos dizer assim, ele vai perfurar totalmente essa tubulação. Então, você vai perder. Então, outras considerações aqui, né? Tudo com relação a esse trocador de calor. Tubos de caldeira, onde ocorre, em alguns casos, depósito de cobre ou óxido de cobre.
Isso porque a água de alimentação da caldeira pode conter íons cobre metálico ou suas ligas. Então, vejam o problema, como é grande aí, se a água for contaminada. Porque o cobre, ele vai agir como um cátodo aí e vai, vamos dizer assim, provocar essa corrosão galvânica. Então, o cuidado é na água da alimentação. Essa água da alimentação, ela não pode vir contaminada. E o que é que se faz? Mesmo se ela vir, se ela tiver com baixo teor de cobre, então vai ter que fazer um estudo em cima da taxa de corrosão. Ou seja, quanto dióxido de cobre vai estar sendo depositado, né, na tubulação lá, ou quanto está perdendo de massa de alumínio. Uma outra consideração aí, o cobre e suas ligas ou íons são originados geralmente de contaminações da água, da alimentação por substâncias usadas durante o processamento ou pelo emprego de rotores ou impelidores de bomba. Lá atrás a gente mostrou aqueles rotores ou impelidores. Então, como ele é feito de cobre, então até mesmo por cavitação, ou seja, perda de massa ali no movimento ou erosão, aí pode contaminar também essa água. Então, com isso, né, sofrem ação mecânica de erosão ou cavitação, sendo as partículas metálicas arrastadas para o interior da caldeira. Então, com isso, se você contaminar essa água da alimentação, logo você está correndo sério risco de você perder a sua caldeira ou os seus trocadores de calor. Então, aqui, pessoal, é um caso típico de tubulação, né? Até aí já tem a descrição do que a gente tem que ter cuidado. E isso aí vem na parte de projeto mesmo. Por exemplo, se você tem uma tubulação de cobre conectada através de um flange e depois você tem um tubo de aço. Vejam, se o fluxo passar primeiro na tubulação de cobre, então, devido ao efeito da erosão ou cavitação, ou seja, esse desgaste na parede, ele pode arrastar íons de cobre para a tubulação de aço e, com isso, formar um par galvânico entre o cobre e o ferro, e logo vai sofrer corrosão essa sua tubulação de aço, e logo você vai ter vazamento. Então, o interessante é que faça esse fluxo, passe primeiro na tubulação de aço, para depois o fluido, né? Passa primeiro na tubulação de aço, que é esse caso aqui, para depois passar no cobre. Porque se ocorrer a cavitação, então os íons de ferro, quando em contato com o cobre aqui, então vai ocorrer o quê? Uma deposição de ferro na superfície. E não você vai ter uma corrosão. Se por acaso você não puder fazer isso, então você coloca um trecho conectado entre essa aqui, para chegar aqui na caldeira, seja lá o que for, o equipamento, porque se corroer aqui, então você pode substituir essa peça. Então, isso aí seria o quê? Mudança de projeto para minimizar o efeito da corrosão. Tá bom? Então, isso aí seria uma mudança no projeto para poder evitar. Alguma dúvida, pessoal? Sei que é muita informação. Eu tenho, professor. O ferro do proveniente do tubo de aço, que fez já a troca. O ferro do tubo de aço que passou para o tubo de cobre. Uhum. Ele não seria pontos contaminantes, não? Que ajudaria na corrosão? Ou ele realmente, devido à reatividade ou qualquer outro motivo, vai direto para a superfície e não ocorre a corrosão? Não, aí você poderia ter uma
Aí você vai ter que ver o seguinte. Aí a gente vai analisar a área, né? A área, veja que você vai ter íons cobre, íons de ferro, que é o ânodo, não é isso? O ânodo. E o cobre, ele vai ser o cátodo. Você tem uma maior área de cobre quando comparado com esses pequenos depósitos de ferro, certo? Mas, de todo jeito, você vai ter mais uma área maior catódica do que anódica. E, nesse caso, você não vai corroer o cobre. Uhum. Porque quem vai corroer é o ferro, certo? Sim, sim. Por mais que você diga assim, mas aí vai poder acontecer aquela corrosão lá localizada, né, naqueles pontos. Isso, Não, isso. Devido ao ferro. mas aí você tem que analisar a questão da área. Uhum. A questão da área. Certo? Beleza. Tá bom? Aqui é um caso, eu até mostrei isso aí para vocês, eu acho que na primeira aula, que você tem uma tubulação de latão e você faz a inspeção entre a válvula e a tubulação de um aço galvanizado, né? Um tubo de aço galvanizado. Um aço galvanizado seria um revestimento externo e interno de zinco. Né? E aí você vai pela reatividade, quem é que vai ser consumido primeiro. Faça a inspeção dessa válvula com essa tubulação. A primeira coisa, você vai analisar quais são os elementos que estão presentes em cada elemento desse. Na válvula, eu tenho uma válvula de latão. Então, eu tenho cobre e zinco. Certo? E se você tem a tubulação exposta de zinco na galvanização aqui, no tubo galvanizado, então a primeira coisa que pode acontecer é o seguinte: você vai ter um cátodo e o ânodo. Quem é que vai corroer primeiro? A tubulação. Na tubulação vai ser o revestimento que foi feito através da galvanização, que é o zinco, com cobre. Certo? Estão entendendo? Sim, sim. Certo? Então, até o processo todo ser consumido, depois o que acontece? Depois que é todo consumido o zinco que está revestindo o tubo, então, o que é que vai acontecer? Agora, uma nova pilha galvânica, que vai ocorrer uma corrosão galvânica, será entre o cobre e o ferro presente na tubulação de aço. Então, com isso, com muito tempo, toda essa sua tubulação ela vai ficar perfurada, porque ele vai consumir todo esse ferro aí, e vai formar óxido de ferro. Tá bom? Agora, é lento esse processo, pessoal. Então, para isso, o que acontece? Se a água não tiver contaminada, se essa água aí não tiver, vamos dizer, resíduo sólido, porque pode ocorrer, vamos dizer assim, a presença de algum resíduo sólido, de forma que ela passa aqui e cause ranhuras na sua superfície, que tira a galvanização e logo você vai ter um tipo de pilha diferente, que é aquela ativo-passiva. Aí você diz, não, mas a ativo-passiva geralmente não tem uma película, mas aí você pode considerar que a ativa seria aonde você retirou o revestimento e a passiva seria onde você tem o revestimento galvanizado. Tá bom? E se tiver contaminantes de íons de cobre, aí naquela região onde está ativa, aí você também vai ter
a formação de mais uma pilha, e com isso a sua corrosão vai ser mais atenuada. Tá bom? Então, aqui a gente tem esse exemplo de corrosão galvânica, para a gente poder analisar. Eu não vou fazer ele agora, vamos passar para os outros tipos, depois a gente volta para ele, tá bom? Tem dois exemplos aqui para a gente analisar os itens. Então, vamos falar da célula oclusa, né? A célula oclusa, ela pode, é aquela que a gente, na célula oclusa, de corrosão por célula oclusa, é aquela onde a gente tem as pilhas de concentração, né? Podendo ser de aeração ou oxigenação diferencial e a pilha de concentração iônica. Geralmente ocorre nessas corrosão em frestas, né? Onde você tem aquela, vamos dizer assim, aquele espaço entre dois metais ali. Então, a corrosão por fresta e a corrosão sob depósito são, portanto, casos particulares da corrosão por célula oclusa, que tem como força motriz a aeração diferencial entre regiões, sob e fora do depósito ou dentro e fora da fresta. Tá bom? Então, com base para analisar esse tipo de corrosão, se você tiver uma base boa da pilha de concentração, como a gente já estudou, então você não vai ter nenhum problema em analisar esse tipo de corrosão. E para mitigar esse tipo de corrosão, é como a gente falou, a gente usa aqueles inibidores de forma que você tente promover a vedação nessa região entre contato de um metal e outro. Então, aqui a gente tem parafuso e observa a formação de um óxido aqui, coloração amarelada. Então, frestas estreitas podem ser formadas, seja devido à geometria estrutural de um sistema, como placa rebitadas, devido a depósito de sujeira ou produtos permeáveis sobre a superfície metálica, devido a contato com não metais, tais como plástico, borracha, vidro e outros. As larguras das frestas tem que ser na faixa de 0,0025 a 0,1 milímetro, certo? Porque ocorre muito isso. Isso aí é muito comum de ocorrer. Então, a gente tem que evitar o máximo possível essas frestas, né? A formação dessas frestas. Então, para evitar que ali você tenha esse aumento na concentração, né? Seja por íons ou seja por oxigênio, né? Ou outro tipo de gás. Quando a gente fala aqui, devido a contatos com não metais, tais como plásticos, borrachas e vidros, então ele está querendo dizer o seguinte aí, que às vezes a gente coloca esse inibidor, mas esse inibidor aí você coloca um plástico mais de baixa resistência. Aí no momento em que você aperta, esse plástico ele tende ao quê? A fraturar. E naquela região ali, foi formada uma fresta de forma que esse metal, em contato com o eletrólito e a outra parte do metal, né, outra face, vamos dizer aqui, em cima e embaixo aqui, ele vai ter esse contrato do eletrólito. Então, não adiantou muito o uso desse inibidor, certo? Aí entra uma solução aí que acho que a Mariane falou, questão da solda, né? Mas aí a gente tem que ter muito cuidado, porque vai gerar outro tipo de corrosão, devido ao efeito térmico também do processo de soldagem. Mas aí, quando a gente for falar a parte lá de corrosão nos aços inoxidáveis, aí eu também vou
Já programei isso aí para a gente falar sobre a corrosão após o processo de soldagem. Bom? Então, a prevenção aqui desse processo de corrosão, a corrosão em flecha pode ser prevenida no estágio do projeto ou evitar flecha durante a construção. Preencher as flechas com compostos aderentes e duráveis que excluirão as umidades, né? Então, é aquilo, como eu falei, até mesmo aqueles adesivos, né, utilizados, silicone, né, comercial, entre outros aí que a gente pode colocar para evitar essa questão da umidade. Um outro tipo de corrosão é a filiforme. Isso aí é muito comum de ocorrer em estruturas que passaram por um processo de pintura com tintas, né? Então, em qualquer, vamos dizer assim, qualquer falha naquela pintura ali, internamente, essa corrosão ela vai se propagar. Então, ele filiforme, como eles chamam, porque ela vai se propagar naquela região. Então, o que você pode também verificar aqui é o seguinte, vamos supor que é uma pilha ativo-passiva, porque se naquela região ali ocorrer a penetração de oxigênio ou de água, que no caso essa falha, né? Então, você vai ter esse tipo de corrosão. E o que é que se faz, né, quando você tem vamos dizer assim, uma estrutura que vai ser pintada, né? Após ela ser pintada, para evitar que forme uma corrosão desse tipo aí é interessante que se faça o teste de adesão na tinta. Esse teste de adesão na tinta, pessoal, se faz o seguinte, né? Vamos supor que essa peça aqui, você faz 11 riscos na vertical e 11 riscos na horizontal. Você pega uma fita adesiva boa, né? Vamos dizer assim, de elevada qualidade, tipo aquela 3M. Você aplica o adesivo e faz um teste de arrancamento. A quantidade de... Porque quando você faz esses riscos, você tem 100 quadrados. Então, assim, você tem 100 quadradinhos. Então, no momento que você puxa e arranca, então, supondo que foram arrancados dois quadradinhos daquele, então você tem um valor de 98% de resistência dessa sua tinta. Por que se faz isso? Porque se qualquer destacamento, qualquer contato metal com metal, essa tinta ela poderia vir a destacar. Então, se ela destacar um pequeno, né, pequena fissura, então pode vir logo a formar esse tipo de corrosão, o que não é interessante. E se por acaso a umidade aí, como está falando, a umidade relativa do ar for muito elevada ou rica em concentração de cloro, por exemplo, aqui, né, nessa região litorânea, então peças que são pintadas devem passar por uma etapa dessa aí para verificar a adesão dessa tinta, para evitar a formação de uma corrosão como essa. Agora, vale salientar que tem toda a preparação da superfície, certo? E eu já vou logo dizendo para o pessoal que vai apresentar aí sobre pintura eletrostática e também, eu acho que eletrodeposição, que vocês devem colocar no seminário de vocês a parte de preparação da superfície toda antes do processo de pintura. E antes do processo de fosfatização, tem todo o processo também de preparação. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Esfoliação. Então, esse processo aí, esfoliação, é um que eu estava fazendo referência, que eu fiz referência logo no início da aula. Isso acontece muito com peças que passaram pelo processo de conformação plástica. Por quê? Você tem uma orientação na morfologia, na sua microestrutura, porque a microestrutura ela acompanha a deformação plástica.
Então, com isso, você tem uma orientação e ocorre sair no processo de corrosão. Então, no momento de contato com um eletrólito, então ele vai tender ao quê? A sempre ir na região onde você tem essa orientação. Então, logo, a corrosão se processa de forma paralela à superfície metálica. Ela está bem orientada. Então, naquela região ali, a tendência que ocorre essa esfoliação. Tipo um livro, né? Que vai se abrindo. Ocorrem chapas ou componentes estrudados que tiveram seus grãos alongados e achatados, criando condições para que inclusões ou segregações presentes no material sejam transformadas em plaquetas alongadas. Então, vocês vão observar o seguinte, se a gente fosse analisar aqui metalograficamente uma estrutura como essa, então, ela tem uma elevada tensão interna devido a esses grãos estão alongados. Então, se você tem essa elevada orientação e você tem uma elevada energia interna, então, para minimizar o efeito dessa corrosão por esfoliação, a gente deveria fazer o quê, pessoal? Você não tem como mudar o processo, né? Porque a peça, o processo de conformação dela o processo de fabricação dela é por conformação. O que é que você deve fazer aí para minimizar esse tipo de corrosão aí, esfoliação? O que é que vocês acham? Essa perguntinha aí para vocês. Vamos lá. O pessoal está dormindo aí. Luan, Arthur, deixa eu lembrar aqui, Maria Clara Guzmão, faz tempo que eu falei o nome dela. O que é que deve ser feito aí? Eu só estou pensando aqui, mas eu não consigo pensar em nada que me faça lógica para poder parar essa tipo de corrosão. A gente falou agora há pouco sobre o tratamento térmico. Tá lembrado? A gente falou lá num tipo Pronto, de corrosão lá eu pensei atrás. nisso, mas eu não. Porque eu não achei que fosse viável o tratamento térmico, mas não sei porque eu achei isso. Mas Mas, eu achei que ia ser. pode falar, Luan, pode falar. Não, eu só achei que era uma resposta muito óbvia, tratamento térmico, porque você vai ter uma recristalização no material, e aí eu não sei até que ponto isso poderia interferir na minha corrosão. Na verdade, você não iria usar um tratamento térmico aqui, vamos dizer assim, tão intenso para recristalizar, né? A gente ia usar só apenas para alívio de tensão. Porque é só apenas, não quer dizer que você não vai ter mais o efeito, a corrosão por esfoliação. Você vai minimizar o efeito. Porque corrosão é algo que, vamos dizer assim, está acontecendo. Ela você vai. Corrosão a gente faz só controle, Lua. Corrosão a gente tenta controlar. Para que você consiga aumentar a vida útil desse seu material. Agora, se você faz o alívio de tensão, ok, e depois você faz um processo de recristalização, aí você pode ainda minimizar mais ainda. Agora, você também tem que ter um cuidado, porque uma coisa leva a outra. Se você aumentar um pouco demais a temperatura, o que é que pode acontecer? Pode ocorrer a descarbonetização. Que aí você não tem só se você tivesse uma atmosfera inerte, isenta de oxigênio. Que aí o oxigênio não iria combinar com o carbono e você ia liberar o monóxido ou dióxido de carbono. E aí, na superfície da sua peça aqui, você iria descarbonetizar e você iria ter a perda. Como também, devido à temperatura, você poderia formar, vamos dizer assim, óxido de ferro aqui. E a gente teria vamos supor aqui, aquela corrosão uniforme que a gente falou lá no início. Só por causa do processo de tratamento. Tá bom? Mas
uma forma apenas de mitigar isso aí seria o tratamento térmico. E aí a gente precisaria dizer o seguinte, a gente vai fazer o tratamento térmico para alívio de tensão, para minimizar essa energia acumulada durante o processo. Tá bom? Então, Ô, professor, pode falar, Mariana. se ocorre porque tiverem esses grãos alongados e achatados, se Uhum. fizer um resfriamento brusco, por exemplo, para não dar tempo eles se alongarem, seria uma forma de mitigação ou a fragilização causada por esse resfriamento brusco não faria sentido? Se você fizer um resfriamento brusco aí o que é que vai acontecer? Se for um aço, aí você vai sair de uma estrutura perlítica para uma estrutura martensítica. Sim. E o que acontece? Quando você tem uma estrutura martensítica, aí você tem uma energia muito elevada, aí você vai ter que passar por um processo chamado de revenimento. E é mais duro também, né? Aí ela ficou dura, aí você faz o Uhum. revenimento, para você ter, pelo menos ali, parte da austenita retida, né, devido ao resfriamento brusco, ela se transforma em perlita. Ele não ficar tão duro. Mas, como você vai ter regiões de alta concentração de energia, porque, observe, você está um tratamento você falou em uma têmpera. Quando você faz um resfriamento brusco, você tem uma têmpera. Então, você aqueceu ao rubro ali, austenitizou a 850 graus, por exemplo, aí você resfriou a temperatura ali de 10 graus, por exemplo. Veja que você tem um gradiente de temperatura aí elevado, grande. Mas foi muito rápido. Então, a sua austenita não conseguiu se transformar 100%. Então, a energia ficou acumulada ali. E se você tem muita energia acumulada, então logo o seu material ele tende ao quê? Ficar mais ainda metaestável, lá em cima. E aí o processo é mais rápido ainda, mais espontâneo para que ele volte a seu estado, vamos dizer, de maior estabilidade. Então a tendência é que o seu processo corrosivo ele aumente. Aí você vai ter que fazer o revenimento para essa energia também, vamos dizer assim, retirar um pouco. Tem que ler, entendeu? Você tem que tirar um pouco dessa energia, porque aí você lembra daquele gráfico lá, né? Energia versus transformação de fase. A gente viu logo no início do curso. Beleza. Tá bom? Tá certo. Mais alguém? Então vamos passar. Então aí vocês podem observar as camadas aqui, nessa parte de esfoliação, como também nesse outro exemplo. E aqui, pessoal, aqui é o que a gente vem sempre falando, empolamento pelo hidrogênio, né? Então, devido ao hidrogênio atômico presente, ele permeia para dentro do material, vamos supor aqui, né? Então, você tem seu materialzinho intacto nessa região, e no momento da presença do hidrogênio atômico, quando ele permeia, onde ele vai lá para dentro, se transformando no hidrogênio molecular. Como ele vai permear por onde? Onde tem defeitos, descontinuidades. Chegando, dependendo também da temperatura que ele se encontra, ele pode se combinar lá com o carbono, formando o gás metano, e promove essa pressão interna. E no momento que formou essa pressão interna, então ele tende a expandir para onde? Onde você tem defeitos. E nessa região do defeito, então logo você vai ter isso aqui, ó. Então isso é tudo causado pelo empolamento do hidrogênio. Esse empolamento também pode ser causado quando você tem a presença do gás sulfídrico.
né? Então, esse hidrogênio aí, ele pode permear aí por todas essas regiões de descontinuidade e logo você tem essa formação. Eu mandei até um artigo para vocês sobre essa questão do fragilização por hidrogênio. E isso vocês observam aqui. É muito comum isso aí acontecer em soldagem, processo de soldagem, ou em regiões onde você tem uma elevada concentração de hidrogênio. Por exemplo, se você mergulha, aí a gente entra aquele caso lá, se você mergulha uma chapa de aço em uma solução de ácido sulfúrico, qual é o produto de corrosão? É o sulfato de ferro, certo? Lembra lá que a gente viu lá no início. Mas tem a evolução do gás. Por quê? Porque o ferro presente é um metal reativo. Pronto, então você tem a formação do gás hidrogênio. O gás hidrogênio, ele vai tender a procurar uma região onde você tem descontinuidades. E com isso, você vai provocar esse efeito do empolamento. Aí outra coisa, por que que no processo de soldagem, aí é uma pergunta interessante, né? Por que no processo de soldagem, com o eletrodo revestido, ocorre muito esse problema de fragilização pelo hidrogênio? Isso eu também eu não poderia cobrar tanto porque vocês não cursaram soldagem, né? A maioria aqui. Mas a gente dando um exemplo, você já pegaria. Então, porque no processo de soldagem com o eletrodo revestido, o revestimento do eletrodo contém o hidrogênio durante o processo de fusão. Então, logo, esse hidrogênio molecular, é o gás hidrogênio, ele vai tender a permear nas regiões de descontinuidades do cordão de solda, provocando, consequentemente, o efeito da fragilização por hidrogênio. Então, isso é um dos motivos que esse processo de corrosão ocorre durante a soldagem com eletrodo revestido. Outra coisa que pode acontecer é tubulações, chapas ou equipamentos que trabalham em alto mar, a questão da evolução do gás hidrogênio lá, ele pode ocorrer isso aí. Então, tem que ter todo esse cuidado, né? E a gente fala, porque se você tem o ácido clorídrico, durante a dissociação de um ácido como esse, o gás está ali presente. Então, se você tem um gás ali presente, o hidrogênio, e além disso tudo você tem o H+, e você tem o Cl-, então esse íon, esse cátion e esse ânion aí, ele também pode provocar esse efeito. Então, vamos ver aqui tudo isso aí que a gente foi falando, né? Então, o hidrogênio atômico penetra no material metálico e, como tem pequeno volume atômico, difunde rapidamente em regiões com descontinuidade, como inclusões e vazios. Ele se transforma em hidrogênio molecular, excedendo pressão e originando a formação de bolhas. Daí o nome de empolamento. Ataque de hidrogênio é a reação do hidrogênio com carbonetos do aço para formar o metano, resultando em descarbonatização, vazios e bolhas na superfície. Então, você observe que a gente tem, além do processo aqui, ó, você causa uma deformação permanente, né, plástica, devido à formação dessa bolha, você também tem
esse efeito aqui da descarbonatização. E no momento que você fala em descarbonatização, você está alterando a sua composição, né, do seu aço, e logo você tem uma, vamos dizer assim, a diminuição na sua resistência mecânica. Tá bom? Então, aqui a gente observa em portões, né, efeito de bolhas aqui também, é muito, muito comum também ocorrer devido à concentração de hidrogênio, ácido clorídrico, entre outros, para a gente poder observar. Então, as principais causas, né, do aparecimento de hidrogênio, processo de decapagem ácida. O que seria esse processo de decapagem ácida? Né? Antes do processo de pintura, pessoal, se faz uma decapagem, ou seja, a remoção de toda a carepa. Seria a carepa, é o óxido de ferro formado em cima do óxido, de uma chapa de aço. Pode também ser uma chapa de alumínio, você faz também uma decapagem. Decomposição da umidade e água contida em alguns tipos de revestimento do eletrodo, foi aquele que eu estava falando, que gera hidrogênio atômico no processo de soldagem para o eletrodo revestido. Reações que liberam hidrogênio. É aquele caso, pessoal, de quando a gente mergulha uma chapa dentro de um ácido clorídrico, ácido sulfúrico, certo? Então, logo você tem essa formação desse hidrogênio, então, logo o aparecimento desse hidrogênio atômico, aí você pode provocar esse tipo de corrosão. Ação de gases ricos em hidrogênio. Então, é por isso que a gente tem que ter bastante cuidado com esse aparecimento do hidrogênio para evitar esse processo de corrosão, certo? Então, vamos voltar aqui, para a gente encerrar por aqui, mas aí vamos voltar para aquelas duas questões ali que eu coloquei, sobre corrosão galvânica, né? Então, vamos lá. Primeiro exercício aí. Então, a corrosão galvânica está presente nas mais diversas condições industriais em que se realiza contato elétrico entre dois metais distintos em um meio eletrónico. Alguns contatos elétricos, tipo, são zinco com ferro, ferro com cobre e cobre com prata. Os potenciais de redução estão apresentados a seguir. Aí ele dá aí, né, as reações de redução de todos esses elementos, e ele pergunta: o que se constata quanto ao favorecimento da corrosão a partir do contrato entre esses elementos? Letra A. Zinco com ferro, corrosão do ferro, ferro com cobre, corrosão do cobre. Está correto isso daí? Não. Não. Por que não? Porque o zinco, ele é mais eletronegativo que o ferro, então ele vai reduzir. Ou melhor, está certo. Porém, o cobre, ele é um metal nobre e o ferro não. Então, o cobre, ele vai reduzir e não corroer. Certo. A primeira afirmativa, ele diz zinco com ferro, corrosão do ferro. Na verdade, seria a corrosão do zinco, porque o zinco ele é mais reativo do que o ferro. Pronto. Então, é errado por isso. Aí eu vou só deixar claro. Caso venha uma questão tipo assim, pessoal, de marcar, vocês vão marcar a correta e vão justificar as outras, tá certo? Vocês vão justificar as outras. Por que não? Tá bom? Então, letra B. Zinco com ferro. Corrosão do zinco. Tá correta? Não é isso? Isso. Ferro com cobre. Corrosão do cobre. Tá certo? Falso. Falso, é. Aí vai ser a corrosão do ferro. Isso. Letra C. Ferro com cobre. Corrosão do ferro. Correta. Cobre com prata. Corrosão do cobre. Correto. Correto. Tá correto. Letra D. Ferro com cobre. Corrosão do ferro. E
Cobre com prata, corrosão da prata. Então não pode, tá errado também. Letra E. Ferro com zinco, corrosão do zinco. Cobre com prata, corrosão da prata. Tá errado. Então, a resposta correta é a letra C, certo? Então, as outras a gente sabe justificar o porquê. E sempre quando vocês forem analisar, vocês lembrem lá da questão da eletropositividade ou eletronegatividade e a questão da reatividade. Tá bom? Vocês vão ter quase 5 horas, né, para poder discutir isso aí. Vamos para outra questão. A corrosão galvânica é talvez o mais importante mecanismo de corrosão dos metais. A tabela abaixo apresenta os potenciais de redução de diversos elementos químicos. Então, você veja aí, ó, o magnésio, né? Olha o potencial aí bem baixo. E até o ouro, né? Então, a observação da tabela permite concluir que, numa junção metálica entre o magnésio e o zinco é o anodo. Não. Não. Vai ser o Não, o 14. zinco vai ser 14. Pronto. Letra B. Zinco e estanho. O zinco é o anodo. Analisa o potencial. Ó. Onde está o estanho aqui? Ó. Isso. Tá certo. Tá certo. Então, letra C. Estanho e magnésio. O magnésio é o cátodo? Jamais, né? O magnésio na escala aqui, ele é vamos dizer assim, de maior sacrifício, né? Dentre todos eles. O metal de maior, mais usado para eletrodo como eletrodo de sacrifício. Cobre e estanho. O estanho é o cátodo. Olha, o estanho está aqui e o cobre aqui. Então, veja que ela está falsa. Letra E, níquel e estanho. O níquel é o cátodo. Níquel e o estanho. Então, é falso. Também. Então, a letra B, não foi isso que a gente viu? Isso. Letra B. Então, vocês observam, pessoal, isso aí, assim, depois que a gente estuda, isso fica bem trivial, certo? Fica bem trivial. Essas questãozinhas que eu coloquei aqui para você, nada mais é essa daí, aquelas que por B, eu coloquei da Petrobras, de concurso, e essa daí foi da Marinha, certo? Então, essas questões são simples depois que a gente vem entendendo bem direito tanto a parte de pilhas como o processo de corrosão, tá bom? Então, vou dar só um exemplo aqui. A gente falou em questão do hidrogênio, né? Lá no diagrama de por B, aí você tem aquela linha A e a linha B. E tem a região de estabilidade do hidrogênio, né? Que é a evolução do hidrogênio. Então, supondo que a gente coloque uma questão, se você cai em um campo que está abaixo da linha de evolução do hidrogênio, aí você tem na região pH e potencial. Em uma região onde você tem a evolução do hidrogênio e caiu nenhum campo lá de corrosão, e a gente pergunta qual tipo de corrosão que foi formado, então logo você diz assim, na faixa de pH tanto lá, que vai estar, e no potencial X lá qualquer, está em um campo onde ocorre a evolução do hidrogênio, então, podendo provocar a corrosão do tipo fragilização por hidrogênio. Entendeu? Então, por que a gente fala isso? Porque eu posso colocar um diagrama de por B e indicar região A, região B, região C. No campo de corrosão, qual tipo de corrosão que pode estar ocorrendo, certo? Então, quando a gente faz esse tipo de análise, então vocês vão avaliar
em função da evolução de oxigênio ou de hidrogênio. Isso falando no diagrama de Purbe. Entenderam? Porque existe aquela parte que produz o oxigênio lá em cima e embaixo é a parte do hidrogênio. E entre as duas linhas a gente tem um campo de estabilidade da água. Tá bom? Então são esses detalhezinhos que a gente tem que analisar. Tá bom? Então a gente vai encerrar aqui. Mas, assim, se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente pode discutir, apesar de vai dar 10 horas. Eu sei que todos vocês estão cansados também. Mas, se não tiver dúvida agora, vocês podem também entrar em contato comigo. Até a prova. Tá bom? E essa aula eu vou disponibilizar para vocês. Beleza. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Ela é relacionada à equação de Nernst. Primeiro, é uma questão até da lista, a questão 12. Aí é sobre um sistema de alumínio e cobre. Certo. Aí eu estava fazendo essa questão hoje, eu tive algumas dúvidas em questão da... Porque o alumínio ele tem 3 elétrons, né? O cobre 2 elétrons. Certo. E aí, quando for fazer a equação geral, vai ter que ter o balanceamento, não é isso? Tipo... Tem que ter o balanceamento. Certo. Aí, eu queria... A minha primeira dúvida era o seguinte. Em relação ao N, né? Que é o número de elétrons. Se é o número de elétrons envolvido em toda a reação ou se era somente na oxidação. Porque, geral, quando a gente faz por exemplo, se fosse do zinco e do cobre, né? A gente usa o N igual a 2, que é 2 elétrons. Aí, nessa do alumínio e cobre, eu fiquei com dúvida. Quando você balanceou, deu 6? Se deu 6 elétrons? Sim. Deu, né? Não, porque quando a gente faz a equação Você geral... vai ter, mas você não vai ter balancear para depois Certo. você poder cortar? Uhum. Aí deu 6 e 6, aí você cortou. Isso. Então você vai usar 6. 6, tá, beleza, então. Quando você quando balanceou para poder cortar, você usou 6 elétrons. Tá bom, beleza. Entendeu? É isso aí. Tá. E a segunda? A segunda seria também em relação ao diagrama de por B. De por B, mas o senhor disse que não vai cair na prova, né? Então eu posso... Você pode desconsiderar nesse momento, mas aí a gente ainda vai sanar mais alguma... eu posso guardar essa dúvida para... Não, você pode guardar essas dúvidas, porque até a gente concluir todas as aulas, a gente pode discutir isso aí. Beleza. Porque eu não quero que vocês saiam desse curso sem saber direitinho aquela questão do equilíbrio iônico, do uso do KC, tudo bem direitinho. Beleza, beleza. Vocês têm que estar bem preparados para isso aí, para o futuro de vocês. Beleza? Beleza. Mais alguém aí? Não, professor. Pronto. Então, ok, eu vou parar a gravação aqui. Deixa eu procurar aqui para reparar essa gravação. Diferenciada.